queridos amigos, eu gostaria de chamar sua atenção para essa passagem da Palavra de Deus que está no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 12, este versículo de número 15. E disse-lhes, isto é, Jesus Cristo, Senhor, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer, isto é, qualquer pessoa, não consiste na abundância do que possui. E o nosso título nesta noite é Uma Só Vida, Uma Só Oportunidade. Gostaria que você compreendesse e observasse o contexto dessas palavras do Senhor Jesus Cristo. No domingo passado, nós lidamos com um discurso do Senhor Jesus Cristo, em um determinado momento em que ele foi interrompido por alguém da multidão, com uma pergunta de base curiosa, mera curiosidade sobre a morte de certos galileus. E aqui está o Senhor Jesus Cristo, seguindo a sua jornada para Jerusalém. Ele iniciou há poucas horas aquela longa jornada que o conduzirá à cruz do Calvário, à oferta de si mesmo como um sacrifício no lugar do seu povo. Ao longo desta jornada ele passa por várias vilas, pregando o mesmo evangelho da graça redentora, a mensagem de arrependimento e fé no Salvador. O evangelista Lucas e Mateus em especial nos informa que em determinados momentos, quando o Senhor Jesus Cristo estava ensinando, ele foi interrompido por algumas pessoas que trouxeram a ele ou uma questão de mera curiosidade ou algum ponto bastante terreno, e o Senhor precisou lidar com esta questão. E esse é o contexto. Aqui no capítulo 12, enquanto ele está jornando para Jerusalém, Lucas nos diz que o Senhor estava seguindo com seus discípulos, e no versículo 1, ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Ele será interrompido, então, no versículo 13. E disse-lhe um da multidão: mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Bem, o Senhor Jesus Cristo estava ensinando às multidões, mas em particular aos seus discípulos. E ele está dizendo que todos aqueles que professam ser discípulos de Cristo devem tomar grande cuidado, uma grande cautela com o perigo da avareza. O perigo de viver a breve jornada, a breve vida que nós temos aqui para acumular tesouros que um dia virarão pó. E ele ensina também os seus discípulos a não temerem as ameaças dos homens, mas temer a desaprovação de Deus. Ele também segue dizendo que todo pecado pode ser perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo nunca será perdoado. E é na seriedade desse contexto, essas palavras tão solenes, com toda a multidão ouvindo em silêncio, e você pode imaginar o imenso silêncio, as pessoas penduradas na audição, nas palavras que saíam da boca do Senhor Jesus Cristo, falando sobre o pecado, falando sobre a justiça, falando sobre a verdadeira vida, que de repente algo acontece aqui, e uma pessoa levanta a voz no meio da multidão, interrompendo o Senhor Jesus Cristo, e traz a ele uma questão. E ele diz no versículo 13, e disse-lhe um da multidão: mestre, talvez gritando, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Bem, o que está acontecendo aqui é que alguém naquela multidão havia experimentado a morte de seu pai. E a lei referente à herança, à herdade em Israel, dizia que o pai morrendo, os bens, a terra, deveriam ser divididos pelos filhos. O filho mais novo receberia uma porção dupla e os outros uma única porção. E o que está aparente aqui pelo contexto é que o pai tinha falecido, mas o irmão não parece querer lidar com a questão da herança. E ele não está contente com a atitude do seu irmão, que ele não tenha dividido até agora a terra entre todos os irmãos. Agora, esse homem, veja, ele não pede pela ajuda do Senhor Jesus Cristo, ele nem mesmo inquire se o Senhor poderia ajudá-lo. Na verdade, ele dá um comando ao Senhor Jesus Cristo. E disse-lhe um da multidão: mestre, rabino, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Bem, esse homem diz ao Senhor Jesus Cristo: mestre, eu demando justiça, eu demando o meu direito,
Eu demando que meu irmão tome os passos necessários para dividir logo esta herança e faça o inventário, chame o advogado, eu quero a minha parte, eu exijo justiça. Agora, na lei romana, que é a lei que influenciou mais a nossa sociedade ocidental, para se dividir a herança, uma terra, era necessária a aprovação de cada herdeiro envolvido. Mas na lei de Israel, se um dos irmãos quisesse a herança, deveria ser dividido logo entre todos. Eu penso que a lei tem uma posição mais positiva do que negar talvez a herança para alguém por conta da rixa de um irmão com o outro. Mas ele já deveria ter feito isso, porque aqui há um irmão que deseja repartir a terra. E ali estava aquele homem, no versículo 13, diante do Senhor Jesus Cristo, na frente daquela imensa multidão, milhares de pessoas. Talvez, provavelmente, o seu irmão mais velho estivesse ali também ouvindo o Senhor Jesus Cristo. E o que esse homem no versículo 13 vê e considera na pessoa do Senhor Jesus Cristo é uma espécie de rabino, um líder que tem alguma autoridade moral naquela multidão, e percebendo ali que ele tinha uma oportunidade, então ele levanta a voz altamente para ser ouvido pelas pessoas, e ele joga um problema nas mãos do Senhor Jesus Cristo, fazendo isso por meio de um comando, imaginando assim que o Senhor estaria agora obrigado a dar uma resposta e lidar com a sua questão, porque ele pregava a justiça, ele pregava o que era correto. Ali ele viu uma oportunidade. Aqui está um homem que tem uma autoridade, ele vai fazer alguma coisa, ele vai obrigar o meu irmão a ser justo e dividir a herança. E isso que está acontecendo aqui. E assim ele diz: mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Bem, a resposta do Senhor Jesus Cristo é muito interessante, porque é uma das pouquíssimas ocasiões nos evangelhos em que você ouve um leve tom de irritação na voz do Senhor Jesus Cristo. Mas ele lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? O termo homem no grego, ele traz uma intensidade maior. Homem, quem me colocou, quem me enviou como um juiz de coisas terrenas? Claro, é uma irritação justa. Até quando terei que suportar esta geração? Ele disse em outro momento. Isso mostra uma certa medida de constrangimento em ser interrompido em seu discurso e ser colocado nessa posição desconfortável de ter que responder publicamente a esse homem sobre essas questões. E ele então começa a sua resposta usando um provérbio da sabedoria judaica. Ele faz isso antes de contar a sua parábola. Depois, então, ele segue pela parábola. E disse-lhe, mas ele lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância do que possui. Aqui está o provérbio. E a partir desse versículo 15 em diante, ele põe o seu dedo na verdadeira questão. O que significa dizer: homem, tome cautela, grande cuidado em não ser levado em tua mente por todo tipo de desejo insaciável, porque a vida de um ser humano é mais do que comer, beber e descansar. O homem disse ao Senhor Jesus Cristo: eu demando justiça, eu quero a minha parte da terra, a terra é minha parte por direito, e quando eu estiver essa terra, eu terei o capital para ter liberdade e conduzir a minha vida de maneira independente. E a resposta do Senhor Jesus apela para a alma daquele homem. Faça tudo o que estiver dentro do teu poder e alcance para não ser levado pela avareza. Um desejo insaciável, seria uma melhor tradução da palavra avareza aqui no original. Um desejo insaciável, controlador por ter, por possuir. Quando você cai nas garras desse desejo, é levado por esta onda, dificilmente você consegue se controlar. Assim, esta é a resposta inicial do Senhor Jesus Cristo: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Avareza, ter, possuir, usar esse dinheiro para as coisas que eu quero. É isso que estava no coração dele, por isso esta resposta. É similar à resposta dada pelo profeta no Antigo Testamento, aquele seu discípulo que foi atrás de Naamã.
E pediu por roupas e dinheiro, e ele voltou, e ele disse: meu coração não estava contigo. Por acaso é hora de buscar fazendas e olivais e vinhas, etc, etc, etc. Mas como assim? Ele foi buscar dinheiro e roupas, mas isso é que estava no coração dele. Aquele dinheiro ter, possuir, ser alguém de nome. Acautelai-vos, é a resposta do Senhor Jesus Cristo a esse homem. E é claro, ele está apelando à alma daquela multidão. Em particular, ao responder para aquela pessoa, ele apela a todos ali. E o Senhor Jesus Cristo, então, toma essa oportunidade, mais uma vez, de ser interrompido em sua jornada para pregar o Evangelho do Reino àquela multidão. Ele diz: a vida, o propósito da existência de uma pessoa não consiste em acumular bens, e desfrutar dele. Agora, talvez você não se sinta afetado por isso aqui. E logo ele iniciará a parábola. Porque talvez você diga assim: bem, eu não vivo para isso. A minha vida não é para acumular bens. Eu não sou rico, eu não tenho grandes coisas. Na verdade, eu não me preocupo com isso. Tudo que eu quero é um lugar quieto, um lugar tranquilo, uma vida pacífica, envelhecer tranquilo. Mas veja, isso também é uma cobiça por coisas materiais. Mas a vida de uma pessoa não consiste apenas disso. Você percebe como nós podemos ser tomados por essa onda de cobiça e de desejo de ter algo nesta vida somente. Você pode ser uma pessoa rica e estas coisas te dominam: como eu vou gerenciar isso, como eu vou usar isso, como eu vou desfrutar disso. Uma pessoa que não tem muita coisa e deseja demais isso e pensa nisso e vive buscando isso. Tome cuidado em não cair nessa arapuca, em não cair nessa cilada, porque a vida de uma pessoa é mais do que o seu corpo. Ele possui uma alma eterna. E aqui o Senhor Jesus Cristo volta a lidar com esta questão: a alma, as coisas do reino de Deus. Bem, talvez alguém nesta noite esteja dominado por um desejo insaciável por dinheiro. Ou alguém dominado por uma busca contínua por prazer, 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 prazer. E tudo que importa no momento é o que eu posso ter, o que eu posso alcançar. Eu estou dominado por isso. Mas eu não conheço o dia de amanhã. E a minha vida é vivida a cada dia. Assim, se eu vivo para estas coisas, eu sou advertido pelo Senhor. Eu possuo uma alma eterna. Eu terei que deixar tudo isso para trás e entrar na presença de meu Criador como um pecador não arrependido. E tudo que eu irei levar nas minhas mãos, além da minha alma, é a minha culpa. Assim, acautelai-vos da armadilha da cobiça. Então o Senhor inicia a sua parábola e é maravilhosa. Penso eu, das parábolas mais detalhadas do Senhor Jesus Cristo. Ele diz: acautelai-vos, diz o Salvador. A vida de um ser humano não consiste em seus bens. E para marcar essa advertência, então ele ilustra com esta parábola. E aqui está a história de um homem rico. É a história de um homem rico cuja mente é completamente tomada pela ambição por bens, por ter, por ser. Ter riqueza e desfrutar muito bem dessa riqueza. E é muito interessante, ele começa dizendo: e propôs-lhe uma parábola. Observe como a parábola está de acordo com a pergunta. A herdade de um homem, ele reivindica do Senhor Jesus Cristo: mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. É sobre a herdade, sobre a herança. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herança de um homem, a herdade, aquilo que ele herdou, a sua terra, o homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde colher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e todos os meus bens. Esse homem é um homem cuja vida se resume na ilustração do Senhor Jesus Cristo a seus bens. Bem, certamente é um homem inteligente, é um homem perspicaz, capaz, astuto possivelmente, porque ele alcançou riqueza. E nesse critério nós não podemos criticá-lo por sua habilidade nos negócios. Ele alcançou o que ele buscava. Um homem rico produziu muito. Ele já era rico. Ele tinha chegado nessa posição material. Ele se deu bem. Ele investiu bem. Ele soube plantar bem, colher bem e vender bem. E ele já era rico. Nós não podemos criticá-lo por sua habilidade material neste mundo.
Mas o caráter deste homem é revelado nas palavras dele. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus bens. Bem, ele tem um problema. A colheita dele foi muito maior do que ele esperava e muito maior do que ele podia acomodar. Se ele vendesse tudo de uma vez, faria com que o preço do grão caísse, ele perderia muito. Então ele decidiu guardar, especular para o momento certo de liberar o produto e continuar vendendo por um preço mais alto. Mas onde é que eu vou colocar essas coisas? E ele diz a si mesmo: a solução, eu vou guardar em estoque. Eu vou derrubar os celeiros pequenos e construir maiores para especulação até o tempo certo. E esse é o raciocínio dele: estocar o que pudesse e vender no tempo correto. Mas por que derrubar os celeiros e não usar esses celeiros e construir outros celeiros? Bem, esse é um homem perspicaz. Ele sabe que manter aqueles pequenos celeiros irá ocupar a terra onde ele pode produzir mais. Assim é mais fácil derrubá-los logo e levantar tudo de uma vez. Algo melhor, algo maior, algo onde ele possa colocar todo o seu tesouro e olhar para aquelas coisas e sentir-se seguro. Bem, assim é muito melhor derrubar. Agora, no versículo 18, o Senhor segue dizendo, eu estou seguindo através da estrutura da narrativa aqui inicialmente, e disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali colherei todas as minhas novidades e os meus bens. Bem, veja como as suas palavras revelam o seu coração. A postura desse homem é centrada em si mesmo, e a maneira como o Senhor Jesus Cristo descreve essa parábola mostra que é uma pessoa centrada em si mesmo, e isso é de propósito. Ele dá todo o crédito a si mesmo, ele não tinha ninguém para agradecer, não foi o clima que trouxe aquela abundância, foi ele, não foram seus funcionários que o ajudaram, foi a sua grande capacidade, ele mesmo, centrado em si, em seu intelecto, em sua habilidade. Minha herdade, meu empreendimento, a minha capacidade me trouxe em abundância. E disse a si mesmo, arrazoava consigo mesmo, dizendo: o que farei? Então, no versículo 18, farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei os outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Você percebe que o Senhor Jesus Cristo está revelando? Aqui está o Deus deste homem, o Deus eu. Recolherei os meus frutos, os meus celeiros, eu edificarei, recolherei minhas novidades, os meus bens. E aqui está o perigo de busca por riquezas. O Senhor adverte aos seus discípulos que não se pode servir a dois senhores, ou a Deus ou a Mamon, Deus sírio da riqueza. No momento que a avareza toma conta do coração de uma pessoa, essa pessoa entrará, se é um crente em Jesus Cristo, em um conflito muito grande. E ela vai lutar em si mesmo quanto a servir esta vida, esta carreira, os seus bens ou Deus verdadeiro, muitas vezes. Há um conflito na alma. E o Senhor diz: acautelai-vos disso. Ele conhece muito bem. Que farei, disse o homem. Eu não tenho onde recolher os meus frutos. Eu não tenho onde colocar os meus grãos. Foi uma colheita imensa. Eu não tenho. Eu tenho toda essa abundância de riqueza, de bens, mas eu não tenho onde pô-los. Ambrósio, que foi instrumental na evangelização de Agostinho, comentando essas palavras, diz assim: não tem onde colocar. Você tem a boca dos órfãos e das crianças, a casa das viúvas e seus filhos. Ele tinha o seio dos necessitados, celeiros sem limite para estocar os seus bens. Ele diz: não tenho onde colocar os meus bens. Ele não pensa em outras pessoas. Provavelmente é um judeu que aprendeu na sinagoga que deveria compartilhar, que deveria ajudar o pobre, que deveria ser generoso, mas ele não possui esses princípios. É um homem religioso que tem uma capa de religiosidade, mas a sua ambição o dominou. E quando a ambição, seja ela qual for, domina uma pessoa, o seu Deus se torna o seu ego. Aqui está. Eu não consigo ver mais nada. Eu não consigo ver mais ninguém. Tudo que eu vejo sou eu, que eu quero, que eu vou alcançar, como eu vou chegar lá, de que maneira as pessoas irão olhar para mim, como eu serei recebido, eu. Ele se tornou o seu próprio Deus. E isso que acontece quando nós colocamos Deus de lado, tudo se torna assim.
essa é minha vida, minhas coisas, minha maneira, meu interesse, minhas regras, meu dinheiro, meu, eu, o Deus ego. Isso nos torna os nossos próprios deuses. Adorar e satisfazer a si mesmo, meus frutos, meus bens, meu talento, meus diplomas, minha carreira, cobiça, autossuficiência. Você percebe? Ele excede o ego daquele fariseu no templo, que disse: eu 5 vezes, Senhor, graças te dou porque eu não sou como aquele fariseu. Disse eu 5 vezes, ele disse 6. Eu. O Senhor está colocando essas palavras na boca dele. Queridos amigos, você já parou para pensar sobre isso? Que a tua vida não é meramente entrar nesse ciclo humano de nascer, aprender a falar, a escrever, a andar, um trabalho, uma carreira, uma profissão, acumular e morrer. Que você possui uma alma eterna que não morre. Na morte esse corpo ficará para trás, será comido por vermes, mas a alma é eterna. Ela entra na presença do Criador para prestar contas ao Senhor. A alma permanece. A alma é aquilo que nós somos, é que nos torna pessoas, o que nos discerne dos animais que vivem para a pele, para o estômago. Você já pensou que a alma eterna permanece? E que nós entramos na presença de nosso Criador na morte, tão consciente quanto nós estamos neste momento para prestar contas a Ele. A vida de uma pessoa é mais do que ele alcança, do que ele come, do que ele tem. Acautelai-vos disso, diz o Salvador. O que eu quero alcançar, o que eu quero ter, quanto eu já acumulei, quanto eu posso desfrutar. Essa é a vida de uma pessoa. Isso consiste nisso. Bem, aqui está o Deus ego. O Deus ego, ele representa a independência do verdadeiro Deus, porque eu adoro este Deus ego, eu não quero ter nada a ver com o Deus verdadeiro. Eu criei um ídolo. Eu não conheço nada sobre o Deus verdadeiro. Eu não sei nada a respeito do seu Filho amado, em quem ele se compraz, que ele veio a este mundo. Isso não me importa muito. O que me importa é como está o dólar. Quando eu vou comprar aquele apartamento, aquele carro, quantos anos vai me levar para ter isso, para ter aquilo? Você foi dominado por essas coisas? É isso que consome o teu pensamento? Então há uma advertência do Senhor Jesus Cristo. A vida irá acabar. Em um momento, de repente, aquilo que nós imaginamos pertencer a nós para sempre, a nossa alma será requerida por Deus, de repente. E a pergunta é: o que nós temos? O que será disso? O que ele quer dizer com minha alma? Nesse versículo 19 ele diz: eu direi a minha alma, alma, tens em depósito muitos bens. Bem, ele está falando consigo mesmo. Ele diz a si mesmo, alma. Bem, mas quando ele está falando consigo mesmo, ele não tem em vista aquela parte eterna, o espírito. Ele está falando com o seu ego, com a sua personalidade. Ele está dizendo: o ser humano, grande homem intelectual que chegou a esse ponto, hábil e capaz, e agora, com todos esses bens, o que você vai fazer com todas essas coisas? Ele não considera aquela parte da alma que nós chamamos de espírito. Na consideração desse homem não há este aspecto. A alma e suas gloriosas faculdades, a memória, a razão, a consciência, as afeições e o espírito. E o espírito é aquela parte de nós que se comunica com Deus vivo. Ele está dizendo: pessoa maravilhosa, o que você fará? Não há nada a respeito de Deus aqui. Absolutamente nada. E o Senhor Jesus segue de uma maneira muito gráfica representando isso. Ele fala consigo mesmo: alma, mente, intelecto, você planejou muito bem, como aumentar as tuas riquezas e conseguiu.
afeição você desejou, cobiçou, vontade, você determinou fazer isso e conseguiu e se deu bem. Alma, tens muito para muito tempo. Ele fala consigo mesmo. Ele se prostra diante de si mesmo, ele adora o Deus eu, e é exatamente o que nós fazemos quando nós não conhecemos o Deus verdadeiro. Querido amigo, por mais que alguém tenha uma religião, uma crença em Deus, se nós não conhecemos a Deus por experiência de conversão, o nosso verdadeiro Deus é o nosso ego, é o nosso ser, é a nossa pessoa. E em relação a Deus, o Deus verdadeiro, eu sou um ateu prático. Eu nunca me diria um ateu, mas eu me torno um ateu prático. Eu digo crer em Deus, mas eu me comporto como se Ele não existisse, como se Ele não fosse Senhor, como se Ele não tivesse uma lei para mim. O que ele tinha? Bem, ele tinha muitos bens, mas era pobre espiritualmente. Conforto, segurança, mas não um lugar no céu. Amigos, mas não o sentido e o propósito real da vida. Bens, mas nenhum caráter sólido, verdadeiro. Nem Deus no mundo, nem um amigo no céu, um Salvador, nem qualquer certeza para além do túmulo. Veja quão triste é viver só para esta vida. Ser enganchado nesse ciclo de buscar o que há aqui, somente esquecer que a vida é um período probatório para buscarmos a Deus e encontrá-lo enquanto há tempo. Alguém preso nessa armadilha, em algum determinado momento da tua vida, tua consciência ainda era terna a respeito da existência de Deus, a necessidade de buscá-lo, e você se colocou num caminho da cobiça, qualquer que seja, está preso ali, e há tanto tempo você não se recorda, talvez, que possui uma alma eterna. Há alguém nessa situação? Querido amigo, eu me encontrei nessa situação. Eu penso que cada um de nós, em determinado momento ou grau, se encontra nessa situação. E aqui está o que nós somos retratados. Tudo que temos, todas as nossas posses, prazeres físicos, nenhuma vida espiritual, nenhum relacionamento com Deus, nem certeza de vida eterna. É isso. O Senhor Jesus Cristo coloca isso de uma outra maneira, em outra parábola, a parábola do rico e Lázaro. E ele começa a descrever aquele homem rico. Lázaro, duas pessoas, um era um homem rico e o outro era Lázaro. Um possui um nome, o outro é descrito por aquilo que ele tem. Vestia-se de púrpura, comia bem, regaladamente. É só isso que descreve um ser humano? É só isso que descreve você nessa noite? O que você come, o que você veste, o que você tem? É somente isso, querido amigo. Não há um nome, um filho de Deus, uma filha de Deus. Ele diz, eu tenho em reserva para muitos anos. Bem, como jamais ele poderia pensar dessa maneira. Veja, essa é a nossa tragédia. Nós pensamos que o amanhã já foi creditado em nossa conta, está garantido. Pelo menos nós nos comportamos assim. E o nosso planejamento para esta vida é sempre desta maneira. Amanhã, dentro de um ano, em 5 anos, talvez vai acontecer isso. Não nos pertence. Alma, tens para muitos anos. Você tem muito tempo. E você pensa consigo mesmo, eu tenho tempo para buscar o Salvador. Eu entendo que essas coisas são sérias, as mais importantes da minha existência, mas ainda há tempo. Primeiro eu preciso terminar isso, a minha mente está nisso. Eu preciso concluir o pagamento desse meu consórcio. Eu preciso criar os meus filhos. Eu preciso alcançar isso, aquilo mais. Eu tenho tempo. Depois disso eu vou estar mais livre, mais tranquilo, vou ter mais fôlego, mais espaço para servir a Deus. Essa é a nossa tragédia. Ele diz, alma, descansa, come, bebe e folga. Bem, ele imaginava que teria todo o prazer possível no mundo agora que ele tem os bens que ele precisa. E nós somos assim. Nós esquecemos rapidamente que o prazer, seja ele qualquer que seja, ele vem em pedaços. Servir ao Deus ego é um prazer, é um custo muito alto, custa caro e não dura muito tempo, você já percebeu? Assim é o desfrute de uma vida sem Deus, sem o perdão.
vem em pedaços. E esses pedaços começarão a custar cada vez mais caro para você. Cada vez mais caro. E quanto mais você deseja ter, quanto mais você tem, mais você deseja ter, e mais caro é obter essas coisas. Você se afasta de Deus, você deixa de pensar nas palavras do Senhor, de examinar a tua alma, de considerar a eternidade em busca de um prazer, qualquer que seja. Logo, isso vai te custar o teu caráter, algo muito precioso diante de Deus. Talvez te custe a saúde, talvez te custe uma consciência ferida até o restante da vida, ou certamente te custará por fim a eternidade. Viver para o prazer dessa vida, ter, olhar, poder colocar em mim as coisas, experiências, isso, aquilo mais, tem um preço muito alto, cobra de nós muito. E direi à minha alma, relaxa, vive a vida boa, descansa, come, bebe, folga. Há um jogo de palavras muito interessante, muito belo aqui no original grego. A palavra que o Senhor Jesus Cristo utiliza aqui neste versículo para descrever essa conversa do homem consigo mesmo, alma, é a palavra no grego euphron, que é traduzida aqui como folga. Observe novamente o versículo 19. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, folga, descansa, come, bebe, folga. Repetido mais uma vez. Agora, você sabe que é um eufron no grego? Vem de fron. E fron é um nome para uma parte do corpo humano que os gregos utilizavam para representar uma função muito importante para a vida de um ser humano. Fron é o diafragma, vem de diafron, diafragma. Observe o jogo de palavras aqui nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele diz a si mesmo, alma, mente, intelecto, vida, você tem muito fôlego. Diafragma no corpo é esse órgão que me ajuda a respirar. Quando ele se comprime, eu consigo puxar o ar. Quando ele dilata, eu consigo colocar isso para fora. É a função vital do diafragma. E ele está dizendo para si mesmo, alma, você tem um fôlego imenso para o resto da vida. Tens muitos bens, folga, come, bebe, aproveita. Agora você ficará muito surpreso em ouvir a resposta do Senhor Jesus Cristo. Porque aquele homem está dizendo para si mesmo, eu tenho em estoque tudo o que eu preciso para uma vida de qualidade. Agora sim eu vou viver. Eu tenho estoque, eu tenho muito fôlego, eu ainda tenho muitos anos de vida com energia e com saúde para viver tudo isso aí. Ele está dizendo isso. Você vai ter muito diafragma, você vai ter muito fôlego, muita energia para aproveitar tudo isso. Planeja. Eu vou ter fôlego para viver uma vida longa e desfrutar disso, sem me preocupar com as preocupações daquelas pessoas que vivem continuamente por essas coisas e não alcançam nada. Eu tenho tudo. Minha questão agora é planejar. Eu vou ter muito fôlego e eu tenho o que eu necessito. Eu vou ter energia. Tudo que eu acumulei, tudo que eu conquistei, eu vou desfrutar. Mas de repente Deus entra no contexto desse homem e você não irá adivinhar qual é a palavra que Deus usa para se dirigir àquele homem, que é traduzido aqui como louco. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Louco, imprudente, negligente, preferir viver esta vida mais do que buscar o reino de Deus, trocar a eternidade por uma vida pequena, curta aqui, e viver a eternidade longe de Deus. Nécio, louco, como você não pensou sobre isso e parou para considerar isso no meio dessas questões? Irracional.
Aqui, agora e amanhã na eternidade, tudo que você acumulou aqui, experimentou, o que será dessas coisas? Louco, irracional, nécio. Esse é o sentido. Querido amigo, é algo irracional desprezar a Deus, quando nós sabemos que a morte será o fim desta vida passageira. É algo irracional viver como se nós nunca fôssemos morrer. E é assim que nós agimos. É muita loucura trocar a eternidade por uma breve vida de pecados longe do Senhor. E mais que isso, é algo trágico, é algo terrível. Observe a palavra que o Senhor usa. Estou tentando afirmar essas palavras com muita calma. Ele diz no versículo 19: e direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Você tem muito fôlego. Folga. Siga em frente. Desfrute dessas coisas. Há muito. Agora observe a palavra que Deus usa para interromper este homem. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão o teu afron, o teu diafragma. Esta noite o teu diafragma irá fazer este último movimento de sugar o último ar e deixá-lo soltar. E o teu corpo se desligará da tua alma, e você partirá para a eternidade. E o que tens, para quem será? Um título, uma coleção de experimentos, um número de gargalhadas, algum dinheiro? O que será isso diante da eternidade? Quando a luz desse mundo se apagar e naquele momento você entrar na presença do teu Criador, sem Jesus, sem tê-lo buscado, sem tê-lo conhecido, o que será? Querido amigo, a palavra de Deus ensina que nós entramos neste mundo sem nada, apenas com o nosso corpo. E nós saímos deste mundo sem Ele. Se você é uma pessoa que buscou o Senhor enquanto houve tempo, e reconheceu os teus pecados diante do Salvador, e disse a Ele: Senhor, eu tenho vivido como um nécio nesta vida, como alguém que anda num precipício, à beira de um precipício, mas hoje eu reconheço quantos pecados, uma vida roubada, dos meus melhores anos, vivendo para mim, em torno de mim mesmo, sem buscar o Senhor. Eu reconheço a minha pecaminosidade, e você vai ao Senhor em verdadeiro arrependimento e clama a Ele por perdão e por salvação. Bem, então quando você partir, aquela hora chegar, e Deus comandar a tua alma e dizer: sobe para aqui, você levará consigo não somente a tua alma, mas um certificado de vida eterna, uma quantidade tão imensa de evidências do amor de Deus e milhares de respostas às tuas orações. Se você parte desta vida, e isso irá acontecer comigo, com você, partir desta vida, mas se você parte desta vida sem o Salvador, sem o perdão de teus pecados, tudo que você levará com a tua alma é a tua culpa, para ser julgado pelo Senhor. Querido amigo, ouça essas palavras. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite, observe, está no plural, te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Te pedirão a tua alma, Deus, o Criador, a quem você pertence, como criatura, e Satanás, a quem talvez você ainda pertença, como pecador, e seus demônios, porque na morte de um crente nos é dito na palavra de Deus que os anjos do Senhor o conduzem à presença do Senhor, e aqui estão aqueles que irão conduzir uma pessoa que virou as costas para Cristo. Eles pedirão a tua alma. Louco, louco, entregar a eternidade por um pouco de prazer pecaminoso.
deixar a vida eterna com Deus por uma breve ambição neste mundo. Nécio, louco, dirá o Senhor. Qual é o seu nome? Louco, dirá Deus. Ele dirá a si mesmo: esse é o meu nome. Como eu pude viver daquela maneira e ignorar a palavra de Deus, imaginar que isso não iria acontecer, que eu não iria entrar na presença de Deus. Como eu pude fazer e viver daquela maneira, sabendo que isso é verdade? Louco, nécio. Ranger de dente começa ali. Naquele momento o verme que nunca morre nasce, o remorso, porque eu não dei ouvidos à palavra do Senhor, porque eu não parei tudo e considerei a minha alma a coisa mais importante, porque eu não dei uma pausa nessas buscas e disse a mim mesmo: a minha alma é o que há de mais importante, eu devo buscar o Senhor na palavra de Deus, até que eu encontre e tenha uma resposta de paz. Louco, louco, sempre buscando algo mais, algo mais, algo mais, e agora a eternidade diante de mim. Louco. Alma, Deus ego, tens muito em depósito. Que as palavras deste homem não sejam a essência da tua vida nessa terra. Deus ego, tens muito em depósito. Mas que as tuas palavras sejam: Senhor, eu me arrependo diante de ti. Perdoa a minha iniquidade. Faz de mim um filho, uma filha de Deus. Eu reconheço a minha sujeira de caráter, a minha dureza de coração, a minha incredulidade. Salva a minha alma. Salva a minha alma, Senhor. Eu confio no Senhor Jesus Cristo, que Ele fez naquela cruz por um pecador como eu. Toma a minha vida para que ela seja tua. Me deu o verdadeiro tesouro que vem com o perdão de pecados, conhecer o Deus vivo e um lugar no céu. Oh, queridos amigos, pense sobre o Senhor Jesus Cristo, deixando a sua glória no céu, tomando um corpo e uma natureza humana, vindo a este mundo, vivendo uma vida perfeita no lugar de pecadores, sofrendo agonias tão imensas na alma e no corpo, e adquirindo uma salvação como esta. Você realmente imagina que eu poderia entrar na presença de Deus um dia e passar a lábia em Deus, mas dizer: Senhor, a religião estava corrupta, eu não tive tempo, eu estava fazendo outras boas obras. Você considera o pecado como nada? Você imagina que Deus pode varrer o pecado para baixo do carpete e te receber no céu exatamente como você está? Ele não fará isso. Mas Ele te recebe hoje como você está, da maneira em que você se encontra. Querido amigo, isso é realismo espiritual. Faça um esforço honesto e sincero. A minha vida, a tua vida pode acabar em poucos minutos. Uma queda, cabeça no meio-fio, uma bala perdida, um pequeno vírus, um ataque cardíaco. A minha alma pode ser requerida a qualquer instante. Meu objetivo não é amedrontar ninguém, mas é trazer realismo espiritual. Pense sobre isso. Pense sobre isso. Aqui está o amor de Deus revelado. Aqui está a promessa de vida eterna. Aqui está a oportunidade de conhecer a Deus e ter o perdão. E eu vou deixar mais uma vez para amanhã, para depois de amanhã. Se você não percebe, não sente essas coisas, então ora a Deus e diz: Senhor, põe dentro de mim um senso de grande urgência. Ajuda-me a entender de fato o que é terminar uma vida sem Cristo, sem um advogado diante de Ti, sem um amigo no céu, sem perdão. Peça a Ele, clame a Ele. Se o pecado te domina e os teus ouvidos e a tua imaginação estão em qualquer outra coisa nesta hora, seja imoralidade, dinheiro, ganho, o que quer que seja, diga a Ele: tem misericórdia de mim, Senhor. Eu sou tão mal dentro de mim que mesmo ao ouvir a Tua palavra eu penso em coisas desagradáveis a Ti. Me ajuda, me livra. Eu clamo a Ti por vida e por perdão. Faz de mim uma nova pessoa. Que essas sejam as Tuas palavras antes de partir para a eternidade. Aqui está uma mensagem de misericórdia. Aqui está uma mensagem de perdão.
Aqui está uma oportunidade de vida eterna. Oh, meu querido amigo, o Senhor Jesus Cristo não veio para destruir a alma dos homens. Eu posso ir a Ele como eu estou. Eu posso ir a Ele da maneira como eu estou, com os meus pecados, me humilhar diante dEle, clamar por vida, por salvação, e Ele me receberá. É uma promessa do Senhor. Uma promessa do Senhor. Aqui está diante de nós a eternidade. Hoje, agora aqui, e amanhã na eternidade. Como a morte te encontrará? Eu não digo que tipo de morte você terá, mas como ela te encontrará quando ela chegar a você? Em rancor, como uma pessoa amarga porque depositou tudo nessa vida, decepções, traições, perdas, feridas, como a morte te encontrará. Em autonegação, foi culpa da sociedade que eu me tornei esse tipo de pessoa. Todo mundo faz isso, eu segui apenas o caminho de todo mundo. Em negação, eu não sou tão grande pecador assim. Deus precisa considerar os meus bons méritos, eu já fiz isso, isso e aquilo. Assim te encontrará. Como ela me encontrará? Como um filho de Deus, ou como um filho de Deus, paz na alma, certeza, confiança. Eu estou deixando para trás essa vida agora, e eu subirei para a presença do meu Salvador. É maravilhoso pensar sobre isso. A certeza e a segurança que é dada a uma pessoa, junto com o perdão. Você vai a Cristo pelo perdão de teus pecados. Ele perdoa e juntamente Ele te dá uma nova vida, a certeza de perdão, a alegria do céu, um profundo senso de paz e alegria no íntimo, e essa antecipação maravilhosa. Logo eu estarei com meu Salvador, que reduz todos os problemas desta vida ao seu tamanho e proporção certos. Essa é a promessa do Senhor. Isso é verdadeira riqueza. Então, queridos amigos, pense sobre aquele último momento. Ser levado pelos anjos de Deus, cruzar aqueles portais celestes, ver aquela avenida de ouro, simbolicamente representada, um caminho direto ao trono da graça. Milhões de homens e mulheres salvos, pessoas da palavra de Deus, pessoas que nós conhecemos, entrar ali, e esta pequena vida de pecado e de escuridão ter ficado para trás, ser transformado, um novo corpo, uma nova mente, eternamente com o Senhor, eternamente. Tudo isso por causa de Jesus Cristo, aquilo que Ele alcançou. Você o busca dessa maneira, como um pecador convicto. Você o encontra em arrependimento. Você é salvo, e você é salvo para sempre. Vamos orar juntos.